Olá, boa tarde. Os bispos portugueses estão em Roma em visita ad limina, onde se encontram com o Papa Francisco para analisar a situação da Igreja em Portugal. Em que consiste esta visita e porque é que os bispos de todos os países viajam regularmente para Roma? É o que queremos saber, por isso contamos hoje com a presença entre nós do Padre Manuel Barbosa, que é o secretário da Conferência Episcopal Portuguesa. Muito boa tarde, Padre Manuel. Boa tarde. Obrigado por estar connosco aqui no programa Eclésia. Pergunto-lhe então esta questão óbvia, o que é afinal uma visita ad limina? Visita ad limina, a própria expressão latina não é fácil de traduzir, mas é visita aos túmulos dos apóstolos Pedro e Paulo, mas é visita, digamos, ao limiar, à entrada, e é o sentido de visitar aqueles que são as colunas da Igreja, claro, em Jesus Cristo. E depois também é o momento de visitar, de se apresentarem junto do Santo Padre, como Bispo de Roma e pastor da Igreja Universal. 5 em 5 anos é uma prática que vem desde 1910, portanto, 10, 11 por esses anos, do Papa Pio X. Já havia antes essa prática, naturalmente, mas desta maneira organizada, 5 em 5 anos, é a partir dessa altura. Mas dois grandes objetivos, aliás, o direito canónico diz isso muito claramente, e outros documentos da Igreja, é para se apresentarem ao Papa, aos bispos, e naturalmente levando a situação das suas dioceses, as suas preocupações, tudo aquilo que acontece na vida pastoral da diocese, e ao mesmo tempo esta visita àqueles, como disse, aos que são fundamentos da Igreja, como colunas, naturalmente apontando esta Igreja de Jesus Cristo, gerada no seu Espírito. É um apresentar ao sucessor de Pedro, ao Papa, no caso o Papa Francisco, a realidade das dioceses, embora isso também acontece, mas não acontece propriamente só numa conversa informal com o Papa, dizendo, olha, venho de tal sítio e tal. Anteriormente é elaborado um relatório que é depois acolhido nos serviços do Vaticano, e o próprio Papa se inteira de forma mais exaustiva da situação real de cada uma das dioceses, no caso agora as dioceses portuguesas. Pois, diz muito bem, porque nós vemos só a parte de visita, provavelmente, dessa semana em que eles estão em Roma, com o Santo Padre, nestas celebrações, depois podemos ver mais em pormenor uma outra, e também na visita aos vários organismos, os serviços centrais da Igreja Católica, mas há toda uma preparação que vem de um ano anterior, durante um ano, em que cada diocese tem que apresentar, 6 meses antes desta data, teve que enviar um relatório pormenorizado da vida da diocese, não só no sentido estatístico, mas no sentido, sobretudo, da pastoral, no sentido vivo das comunidades. Portanto, apresentar esse relatório, que naturalmente depois os serviços farão uma síntese para entregar ao Papa das 21 dioceses portuguesas, porque o ordinariado castrense também é diocese, não é? Somos 21. E depois também as comissões episcopais, as 7 comissões, os delegados, por exemplo, o delegado para a vida consagrada, também enviaram, prepararam um relatório mais breve que vai servir de apoio nas conversas, nos diálogos nos vários serviços centrais, nas congregações, nos pontifícios conselhos. Portanto, há todo um trabalho de preparação que exigiu das dioceses um pouquinho esta análise, como é que a diocese está desde a última visita até agora. Por acaso são desde há 8 anos. Habitualmente são de 5 em 5 anos, mas sabemos por razões da resignação do Papa Bento XVI, portanto, já na anterior também o espaço foi maior por causa do ano santo do ano 2000, em que não houve visitas ad limina. Portanto, mas é 5 em 5 anos esta prática de visitar, de se encontrar no espírito de comunhão com o Santo Padre e de visitar os túmulos dos apóstolos Pedro e Paulo. Este relatório que foi enviado acaba por ser, obviamente, benéfico até para a própria diocese, no sentido de, quando se elabora estes estudos, leva também a um conhecimento mais pormenorizado e a um aferir da real situação das dinâmicas pastorais e apostólicas a nível local, e acaba por ser frutuoso até para os próprios serviços pastorais da diocese. Sim, da diocese e da própria depois da conferência, mas é sobretudo a diocese como igreja local, igreja particular, que faz este trabalho de ver como é que está neste ponto, qual é o ponto da situação da vida da diocese. Já agora cada diocese todos os anos envia um relatório chamado estatístico para a Santa Sé, que é mais estatísticas, enfim, toda a vida da diocese. Este é mais pormenorizado no sentido, como eu disse há instantes, de apresentar a vida das comunidades, a vida pastoral, as preocupações, tudo aquilo que se vai fazendo também com criatividade do espírito, das orientações que também
vêm do Santo Padre de toda a Igreja para a vida da Diocese, porque a Igreja realiza-se plenamente, como sabemos, nas igrejas locais. É a doutrina do Concílio Vaticano II. Daí a importância de cada Diocese, como igreja particular, viver como Igreja Universal já bem presente nesta igreja particular. E, portanto, como disse, é um trabalho que exige e, ao mesmo tempo, vai servir para a continuidade depois da visita, também para a vida das dioceses e também para este perspectivar em comum a pastoral da Igreja em Portugal. O que é que acontece durante estes dias em Roma? Os bispos estão em Roma de 7 a 12 de setembro. Há um encontro com o Papa, mas é diferente também, não é? Este ano há diferenças na visita à de Límina em relação à anterior de 2007. Há menos encontros com o Papa, presumo eu. Há aqui alterações, portanto, já não há um encontro final. O que é que mudou? Pelo que eu sei, porque eu não tenho conhecimento, enfim, de acompanhar também por fora a última visita, mas o Papa recebia individualmente, até para a província eclesiástica, mas falava com cada bispo em particular. Certamente fará o mesmo nesta altura. Se formos a ver bem, parece reduzido o tempo, mas ele vai estar uma manhã, que é logo o início. Aliás, o início da visita começa com a celebração no túmulo, no altar do túmulo de São Pedro, logo às 7h30 da manhã, portanto, na segunda-feira. E depois, toda a manhã, é o encontro com o Papa. E o Papa pediu que esse encontro, como são 40 bispos, fosse em 2 grupos. Portanto, durante 1h30 ele estará com um grupo de bispos, depois 1h30 com outro grupo e depois, na parte final, estará uma meia hora com todos os bispos juntos. Portanto, é uma novidade que veio mesmo recentemente do programa, para que ele, certamente, nesses tempos, com um grupo mais reduzido, possa dialogar sobre a vida da Diocese e, porventura, dar também algumas orientações, como é do seu ministério apostólico. Mas é importante este momento, toda a manhã de segunda-feira, para ter estes 2 momentos, com 2 grupos, e depois o momento final, em que haverá o discurso do Santo Padre. Pode ser que seja o discurso que ele, enfim, que depois vai ser publicado, como pode ser também que ele continue a conversar com todos, dialogando, depois entregando esse discurso para publicação e depois para servir de apoio para a reflexão posterior. Mas este momento é importante e a visita inicia-se com esta manhã inteira de celebração e depois com o encontro com o Santo Padre. Haverá um segundo momento, como sabe, com o Papa na audiência geral, mas é de quarta-feira, mas isso é uma audiência aberta a toda a gente. Esta será talvez uma das primeiras ocasiões para se perceber a forma como o Papa fala do nosso país e conhece a realidade, a nossa realidade, não apenas eclesial, mas também política, social, económica, porque imagino isso também foi transportado nos relatórios que lá chegaram e certamente o Papa irá pronunciar-se sobre todas essas dimensões. Esperemos, e acho que sim, que é sobre a vida da Igreja, mas situada neste país. E nos relatórios, sem estar a pormenorizar, nem tenho os elementos todos, mas isso está bem presente, a vida das igrejas locais, em cada diocese, junto do povo, com as preocupações, com as angústias, também com as alegrias e com as dificuldades imensas que se tem passado e que se tem ultrapassado a pouco e pouco. Oxalá que as coisas continuem a evoluir nesse sentido. Mas essa preocupação social da sociedade onde estamos, da Igreja presente, desta proximidade, está muito vincada nos relatórios e o Santo Padre certamente terá conhecimento disso. Dou um exemplo, já foi dito publicamente o bispo que foi eleito para Setúbal, o Padre José Ornelas Carvalho, justamente ao falar pessoalmente com ele sobre Setúbal, o Papa tinha um conhecimento muito preciso da situação em Setúbal. Para dar um exemplo muito concreto, da Diocese de Setúbal, da vida da população, enfim, das preocupações sociais e dão também alguns elementos para a Igreja estar inserida de maneira efetiva e também fecunda pastoralmente, por exemplo, nesta Diocese. Só para dar um exemplo que, naturalmente, é todo o contexto social em que nós estamos, da sociedade onde a Igreja está presente, naturalmente, neste diálogo. Não vamos falar, enfim, certamente só mesmo falando de aspectos litúrgicos, daquilo que, não gostava de dizer a expressão, mas de uma igreja ad intra, que às vezes falamos, aí temos que ter presente que é uma igreja aberta, uma igreja inserida, como diz o Papa Francisco, e certamente isso já levamos aqui desde sempre e vamos naturalmente acentuar essa dimensão missionária do tal sonho para chegar missionário que deve chegar a todos, como por exemplo está a decorrer na Diocese de Lisboa.
Eu recordo que em 2007, Bento XVI deixava alguns desafios no final da visita ad limina, no discurso que pronunciou perante o nosso episcopado, e isso deu aso depois a um movimento aqui da Igreja, no sentido de se organizar, de repensar a pastoral na Igreja no nosso país. É um processo que continua, portanto não está fechado, ainda se tenta perceber um bocadinho, ou se tenta traduzir esta intenção em questões mais de ordem prática. Portanto, os bispos de 2007 até 2015 vão apresentar-se agora nesta visita ad limina diante do Papa, ainda com um processo em curso que nasceu na anterior visita ad limina. Sim, isso vai ser um ponto de partida, certamente, e da última visita e também de continuação. Em 2007, daquilo que o Papa disse, das visitas em Roma, os bispos concluíram e lançaram esse projeto, de repensar. A gente também deixa aqui uma palavrinha no meio, mas é repensar juntos a pastoral da Igreja em Portugal. E juntos, porque não é só os bispos. Não é os bispos, é as dioceses, os organismos, institutos de vida consagrados, movimentos, portanto, e foi um movimento muito interessante de milhares, dezenas de milhares de cristãos, e não só, mesmo gente que não é da Igreja, que contribuiu com muitas achegas para este processo de repensar juntos, que depois foi sendo refletido pelos bispos nas várias dioceses, e que depois, em abril de 2013, chegou um documento a promover a pastoral da renovação da pastoral da Igreja em Portugal, com alguns rumos, com algumas linhas, naquilo que o Papa deu orientações, por exemplo, a iniciação à vida cristã, em todos os níveis, que se continuasse no sentido da renovação, o sentido da graça, da santidade, da oração, da Eucaristia, da reconciliação nesta incidência, o tal primeiro pilar, o dinamismo que o Papa São João Paulo II agora disse na Nova Millennium Unte, o cuidado das comunidades, as comunidades que sejam missionárias, que sejam servidoras do Evangelho, todo o sentido da missão. Portanto, isso veio da última visita e este processo, podemos dizer, sinodal de toda a Igreja em Portugal, de todos os movimentos, das dioceses, institutos, todos se envolveram e continua. Só para terminar este aspecto, a Comissão Episcopal Missão e Nova Evangelização, de vez em quando, uma vez por ano, reúne todas as dioceses, representantes, para refletir sobre um ou dois pontos desses rumos que foram elencados em abril de 2013. É importante continuar esse processo e, certamente, desta visita ele será reforçado. Deram-se passos também, de então para cá, nos processos de auscultação da Igreja, das comunidades, até porque as tecnologias também ajudam nesse sentido, mas já não se fica apenas pelos inquéritos à prática dominical, eles agora também merecem estudos mais profundos e largos, mas há também uma outra facilitação das pessoas darem a sua opinião e se manifestarem em relação àquilo que pensam e acham e as suas contribuições. Isso aconteceu muito na preparação do Sínodo sobre a Família. Isso muda um bocadinho também as coisas, vem enriquecer de alguma forma também e dar mais qualidade também a estes relatórios que são apresentados em Roma? Sim, certamente, e como dizia, esta auscultação e os meios que nós temos para serem mais rápidos e eficazes contribuem também para um aprofundamento, não se fica na superfície, mas são aprofundados, e as sínteses que se fazem todos estes, enfim, destas achegas, por exemplo, o Sínodo da Família, para dar esse exemplo, desse processo de repensar a pastoral da Igreja em Portugal. Essas sínteses são sínteses, mas não bebem, não assumem todos os elementos, mas é preciso depois ler nas entrelinhas e ver que há muitas dimensões que têm que ser retomadas e repensadas. Mas mesmo em relação à visita ad limina, há gente que diz que não seria necessário hoje em dia, com tanta comunicação, haver este ritmo. Mas deve-se manter, e o Papa mantém, ainda bem, porque é um sentido de comunhão com o Santo Padre, de visitarem, de estarem, e não só com o Santo Padre, há bocadinho referíamos estas dimensões, mas há todos estes encontros, que toda a semana depois é bem ocupada nos encontros nas congregações romanas, várias dimensões, nos pontifícios conselhos. Todos esses encontros duram geralmente 2 horas, em que vão todos os bispos nas congregações. Estas congregações, e vamos falar sobre isso, para além do encontro com o Papa que nos estávamos a centrar, há esta visita às congregações vaticanas, romanas,
funcionam como que os ministérios. Não é, a comparação é pobre e infeliz, mas é um pouco assim. São setores dentro da Curia Romana que se centram nesta e naquela vertente da ação pastoral. A liturgia, por exemplo. E os bispos fazem um percurso e visitam estas várias congregações. Das 9, salvo erro, que há, vão ser visitadas 7 congregações. Deviam ser todas, mas o tempo também é limitado. Também foi encurtado o tempo da visita, mas é um tempo precioso, precisamente de se encontrarem com essas congregações, uma espécie de serviços centrais, não é? O serviço da Igreja toda, por exemplo, a educação católica, como disse, a liturgia, o culto divino, a doutrina da fé, a congregação para o clero, para os bispos, para a vida consagrada. Estamos em ano da vida consagrada. Portanto, são as 7 congregações que vão ser visitadas, onde há um encontro, há um diálogo, e certamente são 2 horas em média. E todo o grupo visita essas... Nas congregações, todos os bispos vão em conjunto, todo o grupo. Há alguma afinidade especial, penso eu, na orgânica da própria Conferência Episcopal Portuguesa? As comissões episcopais, de alguma forma, estão sintonizadas também com essa organização, não é? Não corresponde totalmente, mas na prática é, aliás, quem preparou o relatório é a respectiva Comissão Episcopal e, portanto, há uma sintonia também na organização das comissões para que estejam dentro desta dinâmica das congregações. Depois há os pontifícios conselhos, que não são menores, são importantíssimos. Para dar exemplos que vamos visitar, só para ficar com a lista, enfim, não quero estar aqui a amassar muito, mas nesse sentido, a promoção, por exemplo, da unidade dos cristãos, essencial, o Conselho para a Cultura, não é? As comunicações sociais, os leigos e a família, estamos quase a abrir a segunda parte do Sínodo dos Bispos, a promoção da nova evangelização, toda a novidade que isso trouxe, a Justiça e Paz, a Caritas Internacional, o Cor Uno, só para ficarmos pelos nomes, que é toda uma variedade de organismos na Igreja que tocam todos os sectores da vida da Igreja relacionados com a sociedade onde está inserida. Viajam para Roma 40 bispos, ou 40 elementos, esta comitiva, composta por 40 pessoas, mas sabendo que as dioceses são cerca de 30, de 20, não é? As pessoas interrogam-se, mas são mais. Mas estamos a falar de bispos residenciais, eméritos, portanto, todo o episcopado. É todo o episcopado que vai, só 3 que não vão por motivos de saúde, portanto 3 ou 4, e vão 40, porque já vai o novo bispo eleito também, mas são os bispos presenciais, que são 21, os diocesanos, chamados bispos diocesanos, vão os auxiliares, 7, o coadjutor, também que de Beja, e depois os restantes são os bispos eméritos, que também participam nesta visita, portanto, a convite do Santo Padre e do próprio bispo diocesano. Em rigor, bastaria ir o bispo diocesano, em rigor, e para a visita. O direito canónico, aliás, diz, não quero estar em minúcia, mas que se não puder ir o bispo, até poderia ir um padre, alguém da diocese, em caso extremo, que não pudesse ir ninguém. Para dizer que a igreja local está representada no seu pastor e leva também os pastores, mesmo eméritos, eles continuam a ter uma missão importante na vida da diocese e da igreja em Portugal. Tem-se notado, e já nas anteriores visitas à Adelímina, logo em 99 também, os jornalistas portugueses estão a acompanhar, dedicam atenção, os média nacionais direcionam profissionais seus para acompanhar a deslocação dos bispos a Roma. É importante também esta presença, esta atenção da comunicação social na visita dos bispos portugueses junto do Papa Francisco. É importante e há um carinho especial para aqueles que dedicam, e sei que há vários órgãos de comunicação, mesmo televisões, que vão até com os meios técnicos, o que deve ser mais gostoso, e vão estar presentes para acompanhar, dentro do possível, porque há momentos em que não podem estar fisicamente presentes, mas acompanhar a visita e dizer o que lá se passa, dialogando com os bispos, enfim, nos intervalos, no que for possível, e terei todo o cuidado, como tive até agora, para informar o mais possível sobre esta visita, para que todos tenham os elementos, porque sem informação não podemos fazer quase nada. E é importante ter, agora que temos com o programa definitivo, todos têm isso nas mãos e podem acompanhar o melhor possível. Mas é uma presença importante junto dos bispos, enfim, acompanhando para que haja informação e a comunicação daquilo que lá se passa.
No mês de novembro, ao Conselho Permanente da Conferência... Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa e na ordem dos trabalhos, e em cima da mesa estará, em parte, também aquilo que trouxerem de Roma. Não é? Pois é. Na última visita, a visita foi em novembro, salvo erro, é por isso que a Assembleia Plenária breve fez-se em Roma ainda, e para recordar aquele processo, o lançamento do processo, já em Roma, no final da visita, foi decidido com os bispos, depois foi naturalmente aqui concretizado. Desta vez não haverá Assembleia Plenária em Roma, porque estamos em setembro, haverá Conselho Permanente, ainda porventura em Roma e depois em outubro, mas na agenda da Assembleia Plenária de novembro já está previsto um tempo longo mesmo da Assembleia, para analisarmos tudo que nós vivemos em Roma nesta visita, o que os bispos viveram, e ver em conjunto, como Igreja em Portugal, o que é que nós podemos também continuar a propor para a renovação da nossa pastoral. É um tempo importantíssimo, não sabemos o que irá acontecer na altura, certamente, mas estamos com a esperança de que desta visita se renova ainda mais o nosso caminho, o caminho da Igreja em Portugal, como o caminho de Jesus Cristo, nesta fidelidade a Ele. O próprio Episcopado vive estes dias também como um momento de oportunidade. Esta proximidade ao sucessor de Pedro de si é fundamental, mas é também uma oportunidade para face a face, ao fim e ao cabo, dar conta e receber um conselho, uma palavra dirigida a estas igrejas locais. Sim, certamente, penso que do encontro com o Papa haverá essa atenção a todas as igrejas em geral, mas também a cada um em particular. É por isso que quando eu salientei estes encontros durante toda a manhã, tem esse sentido, certamente, pela experiência que vemos de outras visitas de outros países, o Papa dá muita atenção a cada igreja local. Agora saliento que, além deste encontro com o Papa e tudo a nível celebrativo que vamos ter nas basílicas maiores e nas congregações, também os bispos, entre si, é um momento importante, é uma semana de partilha, de encontro, e também com alguns momentos que não estão no programa, mas alguns momentos que ajudam a que haja esta partilha e encontro dos próprios bispos entre si. Muito bem, Padre Manuel Barbosa, muito obrigado por ter estado aqui na nossa companhia. Os bispos portugueses em Roma, por estes dias, é a visita ad limina que os leva junto do Papa Francisco. Resta lembrar que mais logo também pode ouvir a edição rádio do programa Eclésia, é na Antena 1, pelas 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.